Neste vídeo, apresentaremos os procedimentos para o preenchimento do licenciamento realizado pelo servidor municipal no portal interno do Sistema de Licenciamento. Ao acessar o Sistema Administrativo Licenciamento, disponível no portal interno da Jusceng, a Prefeitura contará com 3 opções de acesso. Para analisar as empresas, emitir as licenças municipais e obter informações de empresas já registradas, clique no ícone relacionado à Prefeitura de seu município. Nesta tela, que conta com diversos filtros, é possível pesquisar todas as empresas registradas na Jusceng, nos cartórios de registro de pessoas jurídicas, na OAB e microempreendedor individual, registrado no portal do empreendedor. Os dados contemplam as constituições, alterações e extinções de todos os tipos jurídicos. Cabe à Prefeitura fornecer acesso ao sistema de licenciamento a todos os servidores e colaboradores municipais que atuam na emissão do alvará de localização e funcionamento, considerando o elevado número de informações que são disponibilizadas ao município. Recomenda-se também disponibilizar o acesso aos órgãos licenciadores, como Vigilância Sanitária e Meio Ambiente do município, por exemplo. Entre em contato com a Jusceng para solicitar. O filtro Situação deve ser estudado com mais cuidado, porque irá disponibilizar as empresas de acordo com a fase do licenciamento em que elas estão localizadas. São elas: aguardando solicitação do usuário, não se aplica aos órgãos de licenciamento municipais. Baixado, estabelecimento extinto, lista as empresas que foram extintas em um dos órgãos de registro empresarial e são disponibilizadas no sistema de licenciamento para atualização do cadastro municipal. Concluído, quando o licenciamento está aprovado e o requerente está apto para exercer suas atividades. Dispensado, se aplica aos órgãos de licenciamento municipais e estaduais, exceto para a Prefeitura. Em estudo, quando a empresa deu início ao licenciamento pelo sistema e requer que o analista da Prefeitura analise o processo, ou seja, o cidadão está aguardando que a Prefeitura informe uma exigência ou disponibilize a inscrição municipal e alvará de localização e funcionamento. Em estudo, retorno de exigência. O analista do órgão colocou uma exigência no sistema e, após o requerente responder, verifica-se que as exigências foram sanadas. Caso o analista libere a exigência, o status é alterado para em estudo de forma automática. Observação: para situações em estudo e em estudo retorno de exigência, vale lembrar que o tempo gasto para a resposta da Prefeitura é contabilizado para a formação do ranking mensal de abertura de empresas, enviado aos municípios mensalmente. Em exigência, o processo encontra-se em aberto para o usuário cumprir as exigências lançadas pela Prefeitura ou pelos órgãos licenciadores municipais. Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, por exemplo. A exigência por parte da Prefeitura mais comum é o pagamento da taxa para a liberação do alvará. Empresas que foram colocadas em situação exigência pela Prefeitura também devem ser acompanhadas, para não permanecerem inertes nesta situação indefinidamente. Licença cassada. Lista as empresas que tiveram seu licenciamento cassado pela Prefeitura ou outro órgão de licenciamento. Não licenciado. A empresa iniciou o licenciamento, mas os seus atos, constituição ou alteração, foram registrados anteriormente à habilitação do sistema do licenciamento para o município. Requer que o analista da Prefeitura analise o processo, ou seja, o cidadão está aguardando que a Prefeitura informe uma exigência ou disponibilize as licenças para o funcionamento. Parcialmente concluído. Aplica-se somente a vigilância sanitária de alguns municípios em Minas Gerais. Nesta situação, a taxa é disponibilizada para o usuário. A situação é alterada pelo órgão licenciador para concluído após o pagamento da taxa pelo usuário. Pendente de declaração. O representante legal da empresa ainda não entrou no sistema de licenciamento para dar início ao licenciamento da empresa, ou seja, não respondeu às perguntas dos órgãos licenciadores para classificação do risco do empreendimento e não deu o aceite no termo de ciência e responsabilidade para a Prefeitura. Em caso de inércia do requerente ou empresário, a Prefeitura pode notificar a empresa para iniciar o licenciamento. Assim que o cidadão inicia o licenciamento, a situação é alterada automaticamente para em estudo ou não licenciado. Protocolado. Não se aplica aos órgãos de licenciamento municipais. Suspenso. Lista as empresas que tiveram seu licenciamento suspenso pela Prefeitura ou outro órgão de licenciamento.
Mensalmente, a Jusceng emite e divulga um ranking estadual com prazo de abertura de empresas dos municípios integrados à Rede Sim, com destaque para aqueles que formalizaram empresas no menor tempo. Considera-se prioridade no licenciamento os processos de constituição de todos os tipos jurídicos registrados na Jusceng. Utilize os seguintes filtros no sistema de licenciamento para priorizar os estabelecimentos que terão registro no ranking. Situação em estudo ou em estudo retorno de exigência. Tipo de evento: inscrição. Órgão de registro: junta comercial. MEI: não. Como as empresas de baixo risco A são isentas de alvará e as de médio risco ou baixo risco B são passíveis de emissão do alvará provisório, que segundo a legislação deve ser emitido logo após o registro da empresa, o prazo de licenciamento destas empresas não deve ser superior a 1 dia. Com exceção do baixo risco A, estando na situação em estudo ou em estudo retorno de exigência, a prioridade independe do grau de risco do estabelecimento. Se for alto risco, deve-se colocar as exigências ao cidadão e se for médio risco ou baixo risco B, deve-se lançar o alvará de imediato. Se deixar as de alto risco na situação em estudo até que o cidadão cumpra as exigências, isto impactará negativamente no prazo. Após utilizar os filtros para selecionar as empresas a serem licenciadas e clicar em pesquisar, aparecerá na parte inferior da tela os dados principais da pessoa jurídica. Ao clicar no botão Analisar, disponível ao lado de cada empresa da listagem fornecida, a Prefeitura deverá conferir os dados apresentados e, assim, emitir as licenças municipais, alvará e inscrição municipal, ou inserir uma exigência ao requerente. Opções adicionais podem ser acessadas clicando nos botões Declarações, Questionário, PDF, Retirar DOC e Analisar, que serão explicadas detalhadamente na sequência. Por meio da opção Declarações, será possível visualizar a declaração firmada pelo usuário junto aos órgãos integrados à Rede Sim, exemplo, Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. O termo de ciência e responsabilidade é utilizado pela Prefeitura para realizar a emissão do alvará provisório ao empresário, permitindo que a empresa classificada como médio risco ou baixo risco B inicie seu funcionamento imediatamente, logo após a etapa de registro empresarial. Na opção Questionário, será possível ver as perguntas e respostas que o requerente forneceu para a emissão das declarações. Por meio da opção PDF, o sistema gera um documento com todos os dados consolidados da pessoa jurídica. É uma maneira de distribuir os dados da empresa que está sendo licenciada para diversos setores municipais. O responsável pelo levantamento dos dados no sistema baixa o arquivo em seu computador e o transmite aos órgãos de licenciamento municipais, responsáveis para que estes analisem os dados e os respondam em tempo hábil. A opção Retirar DOC permite que a Prefeitura faça o download do documento de registro da empresa. É possível fazer até 3 downloads deste documento, mas orientamos por segurança que um responsável o faça e distribua o documento entre os órgãos envolvidos no licenciamento que necessitem deste documento para a evolução de sua atividade. O prazo para a retirada do documento é de 60 dias a partir da aprovação do processo na Jusceng. Vale ressaltar que a entrega deste documento ao requerente é proibida, visto que ele será disponibilizado ao empresário em seu acesso no sistema da Rede Sim MG. Para realizar a análise, o servidor municipal deve clicar no botão Analisar no topo da tela ou simplesmente se direcionar para o final do documento. A Prefeitura terá a oportunidade de adicionar exigência, suspender licença, cancelar, cassar licença ou aprovar. Antes de iniciar a análise, o analista deve verificar os dados consolidados da empresa disponíveis na tela, tais como dados do empreendimento, dados da solicitação do licenciamento, endereço do empreendimento. Destaca-se a possibilidade de emitir o cartão CNPJ através do ícone ao lado do número do CNPJ,
dados dos sócios, sendo possível visualizar dados completos clicando em visualizar, dados do contador, dados do requerente, questionário da viabilidade, atividades econômicas e situação junto aos órgãos, sendo possível, por meio desta opção, verificar o andamento do licenciamento em outros órgãos de licenciamento municipais ou estaduais, inclusive sendo possível baixar a licença, se estiver disponível. Ao licenciar um estabelecimento, é possível adicionar uma exigência, caso a prefeitura necessite de alguma informação adicional ou simplesmente necessite do pagamento da emissão da taxa do alvará para prosseguir com o processo de licenciamento da empresa. Para adicionar uma exigência, basta clicar no botão correspondente disponível na seção Análise do licenciamento e digitar na tela que se abrirá a exigência. Caso não seja suficiente o campo ou deseja-se anexar a guia para pagamento do alvará, por exemplo, utilize o botão Anexar para inserir um arquivo nos seguintes formatos: PDF, DOC, PNG ou JPG. Ao anexar uma exigência a um processo de licenciamento, a situação dele passará a ser em exigência. Quando o usuário atender a esta exigência, o processo retornará para a situação em estudo, retorno de exigência. A prefeitura terá condições de verificar se a exigência foi sanada, podendo acrescentar nova exigência, se necessário, ou então dar o aceite na exigência e prosseguir para a aprovação do processo. A suspensão da licença é um ato discricionário da prefeitura, que poderá ocorrer caso haja o descumprimento de um requisito no prazo do alvará provisório ou por existir irregularidades nas vistorias realizadas no período de vigência do alvará. Para incluir essa informação nos registros da empresa, basta clicar no botão Suspender licença. O campo motivo deve ser utilizado apenas para descrever qual foi a motivação para a suspensão, podendo, sempre que necessário, incluir documentos através do botão Anexar. A cassação da licença é um ato discricionário da prefeitura, decorrente do poder de polícia e fundamentada pelo interesse público. Para incluir essa informação nos registros da empresa, basta clicar no botão Cassar licença. Assim como ocorre nas opções de adicionar exigência e na suspensão, o motivo para a licença ter sido cassada deve ser descrito no campo motivo. Para concluir a atividade, aprovando o processo e emitindo as licenças municipais, basta clicar no botão Aprovar, informar a data de validade do alvará, o número da inscrição municipal, o número do alvará e, caso haja alguma orientação adicional, informar no campo Observações. Por fim, basta anexar o documento do alvará, dispensando assim a ida do requerente à prefeitura para retirar o documento. Caso seja do interesse do município, ainda é possível acrescentar um documento para a inscrição municipal, se este for emitido pelo sistema. A opção Exportação de Empresas, disponível no menu principal do sistema de licenciamento, fornece uma listagem de todas as empresas que tiveram seus processos aprovados em todos os órgãos de registro, de todos os tipos jurídicos, incluindo o MEI. Em suma, todos os processos de licenciamento que foram aprovados na Receita Federal são disponibilizados neste relatório, podendo ser emitido em dois formatos, Excel e XML. Ao solicitá-lo, deve-se respeitar o intervalo entre a data inicial e a data final, que não pode ultrapassar o período de um mês. Recomenda-se emitir e armazenar as informações em um banco de dados local para a prefeitura ter condições de acompanhar todos os atos de registro empresarial que ocorrem em sua localidade e assim facilitar a atualização cadastral, bem como beneficiar a atuação da fiscalização, tornando-a mais eficiente e prática, deixando os casos mais graves de denúncia, por exemplo, como exceção à regra. A opção Retirar documento, disponível no menu Receber documento via única, serve para retirar o documento de registro da empresa que foi arquivado na JUSENG.
Para tanto, basta informar o número do protocolo do SRM, que pode ser encontrado no processo da empresa na seção Dados do empreendimento. Seguindo os mesmos critérios da opção Retirar DOC, disponível na análise do processo, o download aqui também é restrito ao máximo de 3 tentativas, seguindo as mesmas regras já descritas anteriormente.